verificando o número legal de vereadores, com a ausência da vereadora Nelcinda, invocando a proteção de Deus, desejando um bom trabalho a todos, declaro aberto essa sexta sessão ordinária de 2020. Coloco a ata da quinta sessão ordinária de 2020 em discussão. Coloco em votação. O vereador que estiver favorável permaneça como está. Quem for contrário se coloque em pé. Portanto, está aprovado por todos os vereadores presentes. Coloco a ata da segunda sessão extraordinária de 2020 em discussão. Coloco em votação. O vereador que estiver favorável permaneça como está. Quem for contrário se coloque em pé. Portanto, está aprovada por todos os vereadores presentes. Peço ao secretário que apresente o expediente do dia. Passamos à leitura das correspondências. Ofício número 37 de 2020, no Rua Machado, 12 de março de 2020. Senhor Presidente, na oportunidade que cordialmente cumprimentamos Vossa Senhoria, vimos através deste encaminhar para a apreciação e posterior aprovação desta Casa, projeto de lei 1597 de 2020. Solicitamos a aprovação do mesmo em regime de urgência urgentíssima, tendo em vista as necessidades e prioridades. Atenciosamente, Antônio Lissavella, Prefeito Municipal. Indicação número 13 de 2020. Osmar Fronza, vereador integrante da bancada do PT, com assento nesta Casa Legislativa, vem através deste modestosamente apresentar ao Prefeito Municipal e indicar que seja efetuada a aquisição e instalação de placas de sinalização vertical de regulamentação de trânsito, placas que informem a velocidade máxima permitida e também placas de pares, sinalizando em todas as ruas da cidade de Novo Machado e também distrito de Vila Pratos, de acordo com as obrigações e restrições no uso de vias públicas urbanas constituídas no Código de Trânsito Brasileiro. Justifique-se a referida indicação em virtude que com a instalação das placas estaremos sinalizando o trânsito adequadamente e dando aos nossos munícipes mais segurança. Cabe ressaltar também que inclusive já tivemos acidentes ocasionados pela falta de sinalização adequada e com a atitude estaremos dando mais segurança a quem trafega nas ruas da nossa cidade e distrito. Pede-se que essa indicação seja atendida na medida do possível. Osmar Fronza, vereador do PT. Indicação 14 de 2020. Osmar Fronza, vereador integrante da bancada do PT, com assento nessa Casa Legislativa, vem através deste modestosamente presença ao Prefeito Municipal indicar que seja efetuada a manutenção do sistema de iluminação pública na Rua Largo Mauá, na sede do município. Justifica-se o pedido em virtude que várias lâmpadas encontram-se queimadas, deixando vários pontos da rua acima citados no escuro, prejudicando assim os munícipes residentes na referida rua. Devo também salientar que os cidadãos pagam sua conta de energia elétrica e taxa de iluminação pública, sendo assim um desrespeito à população não poder usufruir de algo que está sendo pago. Peço providência na maior brevidade possível. Osmar Fronza, vereador do PT. Indicação número 15 de 2020. Osmar Fronza e Jair Malman, vereadores integrantes da bancada do PT e do MDB, com assento regimental nessa Casa Legislativa, vem através deste, majestosamente presença do Prefeito Municipal, e indicar que seja efetuada a instalação de placas com limite de velocidade e também que seja feita a reestruturação da estrada com cascalhamento na Rua Três Pedras, em frente à propriedade do Sr. Aloysio Bortoli, passando pela propriedade do Sr. Gilmar Quitulino, até o transformador. E na Rua Largo Mauá, passando em frente à propriedade do Sr. Ari Espíndola, até o início do calçamento em frente à propriedade do Sr. Adilson Antônio, na sede do município. Justifique-se a referida indicação em virtude do grande fluxo de veículos e máquinas pesadas que circulam pelo local, ocasionando um excesso de poeira no local, trazendo transtornos aos munícipes que residem nas ruas acima citadas. Cabe ressaltar também que com a colocação das placas de limite de velocidade estaremos orientando os motoristas a reduzirem a velocidade naquele trecho, trazendo assim mais segurança aos nossos munícipes que ali trafegam. Para tanto, peço o atendimento da solicitação. Vereador Osmar Fronza do PT e vereador Jair Inácio Malman do MDB. Encaminho a sessão para o grande expediente. Está com a palavra o vereador Auri. Suspenso o uso da palavra do vereador Auri. Está com a palavra o vereador Antônio Marcos. Cumprimento o senhor presidente dessa casa, da mesma forma cumprimento os nobres pares e cumprimento também os nossos dois servidores. Eu quero falar só um pouquinho a respeito desse projeto 1593, que foi retirado da pauta de votação na sessão passada. Até inclusive solicitei ao secretário desta casa, o Júnior, que solicitasse um parecer para o IGAM,
no que diz respeito, talvez que esse projeto possa, eu não estou dizendo que pode, mas talvez ele possa ser, quando ele retornar para cá, que ele vai ser feito alguns ajustes, né? A pedido de todos os funcionários, de todos não, mas de uma grande porcentagem de funcionários, ver a possibilidade de esse desconto de 3%, que fosse feito 1,5% este ano, né? E 1,5%, então, quem sabe a partir de janeiro. Eu lembro que a gente sempre conversa bastante, eu e o Maninho, o vereador Maninho, tem conversado, tem falado isso o ano passado já. Aqui a gente tem discutido a respeito disso, onde tem colocado que deveria, né, Maninho, ser feito uma escala, talvez lá em 2017 1%, 2018 1%, 2019 1%, e nós estaríamos dentro da regra hoje. Porque se você descontar 1,5% este ano, ele não dá um impacto tão grande na folha de pagamento ou no contra-cheque de cada servidor. Se você descontar os 3%, ele é óbvio que ele vai dar um impacto maior. Então, o aumento de 9% vai cair o mínimo para 6%. Então, gostaria que o presidente desta casa, o vereador Jair, conversasse talvez com a administração, conversasse com a direção do fundo, porque esse desconto dos 3%, ele diz mais respeito à direção do fundo do que ao próprio prefeito. Porque é o fundo que controla, que administra, a direção que administra o fundo. Mas, enfim, presidente, converse com a direção do fundo, converse com o prefeito, e o Júnior está vendo a legalidade, né, Júnior? Se pode descontar 1,5% este ano, e 1,5% a partir de janeiro, fica muito bom. Porque em março já tem a data base novamente. Então, só descontaria 1,5% no mês de janeiro e fevereiro, março já é a data base, fica uma situação bem razoável, é o meu modo de ver. Volto a repetir, eu não sei quanto à legalidade, o Júnior está vendo isso, mas eu acredito que seja possível sim. Até porque o fundo não está numa defasagem muito grande, que tem que ser os 3% já. E eu falo isso porque quando eu ouço as coisas que tem que ser, eu não concordo dessa maneira. Assim como eu já não concordei lá no dia que era para ter sido votado esse projeto. E eu sempre disse, nós temos 45 dias de prazo, vamos estudar. Se o projeto lá na administração, ele foi montado com a data do dia 20 de fevereiro, e aqui nessa casa chegou dia 13, nós não temos culpa. Aqui chegou dia 13, para nós a data que vale é a partir do dia 13. Então, tudo dá para se analisar, tudo dá para se pensar, tudo dá para se estudar a melhor maneira possível. Eu peço encarecidamente, em nome dos servidores, senhor presidente, que o senhor leve isso ao conhecimento da administração, e se for legal, por que não? Por que não? Por que não descontar 1,5% agora e 1,5% então a partir de janeiro? Seriam essas as minhas colocações. Agradeço as palavras do vereador Marcos. Peço ao secretário que faça a apresentação da ordem do dia. Temos um projeto de lei para ser baixado para as comissões. Projeto de lei 1597 de 2020, de 12 de março de 2020. Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar contratação de servidor em caráter temporário, excepcional, interesse público e de outras providências. Gabinete do Prefeito Municipal Novo Machado, 12 de março de 2020. Antônio Isabela, Prefeito Municipal. Baixo o projeto de lei número 1597 de 2020 para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, de Finanças, Orçamento e Fiscalização, Educação, Saúde, Ação Social e Habitação. Encaminho a sessão para as considerações finais. Conforme a ordem, está com a palavra o vereador Maninho. Suspenso o uso da palavra vereador Maninho, está com a palavra o vereador Auri. Cumprimento o senhor presidente, colegas vereadores. Hoje, infelizmente, a gente não tem público presente, né? Apenas para usar esse espaço aqui e deixar a minha opinião a respeito
do pânico que a gente está vivendo hoje sobre esse mistério do coronavírus. Eu acho que assim todos nós temos que ter uma preocupação muito grande, porque aparentemente parece que a gente está imune disso, mas ninguém de nós está sujeito. Todos nós estamos sujeitos a esse vírus. Inclusive a gente também tem que levar em consideração, né, Jair, que nós temos uma região de fronteira, né? O nosso município é uma região de fronteira. Então, eu faço um apelo a todos nós, vereadores, as pessoas do município de Novo Machado e da região, aqueles que puderem ficar nas suas propriedades, a minha opinião é que nós todos também, se pudermos ficar, quanto mais nós ficar em casa, menos risco nós temos para nós e para aquelas pessoas que nos cercam. Porque muitos de nós, escutando as entrevistas aí, que ninguém sabe certo hoje o que realmente pode acontecer, mas a grande maioria das pessoas mais jovens, elas não vão ter um problema mais sério. Mas isso não tira o risco, porque nós, mesmo sendo, eu já tenho uma idade avançada, mas mesmo aquelas pessoas que não têm idade avançada, se ela contrair o vírus, ela pode prejudicar alguém da sua família, alguém dos seus vizinhos, alguém da sua comunidade. Então é uma situação que todos nós temos que se preocupar, inclusive eu acho que as comunidades que tem copas abertas, cancha de bocha, a gente tem toda a vida pela frente, né, para praticar esse esporte. Então eu faço um apelo assim, em nome da família, em nome da Câmara de Vereadores, em nome da nossa comunidade, que aquelas pessoas que podem ficar nas suas residências, muitas vezes trabalhar na sua propriedade. Hoje a gente sabe que a grande maioria aqui, nós temos agricultores, a gente pode fazer as suas tarefas em casa, fazer alguma atividade e esperar para que Deus nos abençoe e que seja um alarme, tomara a Deus que seja, porque nenhum hoje sabe explicar de fato o que pode acontecer. Seriam as minhas colocações. Agradeço as palavras do vereador Auri e está com a palavra o vereador Osmar. Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores, secretário, Júnior, Lucas. Hoje sem público. Vou falar um pouquinho da indicação que eu e o presidente fizemos. Fizemos junto, até porque nos chamaram no mesmo dia, né, presidente, para uma conversa na casa de uma família, já que aquela rua ali, bastante trânsito. Então, pedimos à administração que tome providências, que coloque um cascalho ali. Já foram feitas várias indicações para aquela rua ali. Eu fiz, o Viana fez, agora nós fizemos junto, eu e o vereador Jair. Então, para que se tome providência não só naquela rua, mas também no Largo do Mauá, uma rua que passa atrás da minha casa ali. Um pedaço tem calçamento e outro pedaço não tem. Ali moram várias famílias e a poeira ali é sério. Ainda mais agora safra, né? Tivemos essa estiagem. Então, reforçando essa indicação para que o senhor prefeito tome uma atitude e a que faça ali. Fiz uma indicação também na mesma rua do Largo do Mauá, onde a iluminação pública ali, principalmente em frente à oficina do Hartley, são 2 ou 3 lâmpadas que não funcionam ali. Agora é época de safra, ele também atende os clientes dele. Tem lâmpadas quebradas, ontem olhamos também, eu e o presidente, também que se faça esse serviço ali. Uma outra indicação que eu fiz para a finalização das ruas aqui, a pedido de vários moradores, tem várias ruas que não têm sinalização, tanto aqui quanto Vila Prados, para que se coloque a sinalização nessas ruas para que se evite acidentes, então. Reforçando o que o colega Auri colocou, acho que vivemos um momento delicado, sim. Temos que cada um fazer a nossa parte. A gente, todos têm família, alguns com pessoas de idade, que nem o vereador colocou, onde são os mais atingidos, né?
Então, vamos fazer a nossa parte. Conversando um pouquinho ontem, eu e o presidente dessa casa, conversei um pouquinho com o Dr. Rogério, coloquei que a Câmara estaria à disposição de qualquer necessidade. Ele me disse, a única coisa é reforçar para a população se manter em casa. Isso é o que nós devemos fazer e pedir. Então, vamos entregar nas mãos de Deus, que meu colega colocou ali, tomara que seja um alarme, mas eu acho que não é. A coisa é bem séria mesmo. Então, vamos cada um fazer a nossa parte. Seriam as minhas colocações. Agradeço as palavras do vereador Osmar e está com a palavra o vereador Júnior. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, nosso secretário Júnior, Lucas, nosso assessor. Venho falar, eu não lembro, me parece que algum colega dessa casa já fez essa indicação, mas aproveitar que o colega Osmar falou da iluminação pública, quando você fazia essa substituição, esse conserto das lâmpadas, tentar usar o exemplo do município de Tucunduva e usar as lâmpadas de LED, ao invés dessas tradicionais. É fantástica a diferença que dá nas vias públicas. Se vocês não passaram por Tucunduva à noite, quando vocês chegar lá, dá uma cruzada no centro. As lâmpadas de LED são muito mais eficientes na iluminação e no consumo de energia, né? São mais caras, mas compensa. Outra situação, primeiramente parabenizar a administração por ter feito os quebra-molas que tanto a gente pediu. E com relação aos quebra-molas também, eu fui procurado por muitos moradores do município, inclusive alguns que participam do Conselho de Trânsito e tiveram uma reunião, inclusive me disseram que está registrado em ata isso, que não foi feito o quebra-mola nos locais onde eles pediram para fazer, que seriam mais críticos. Por exemplo, me disseram que esse quebra-mola perto do posto de combustível da Contu não era para ser lá, tinha que ser feito em frente à Coppermil, onde é um local que tem entrada e saída de caminhões, tem comércio de bares, tem uma curva perigosa, tem a Coppermil, a cooperativa, onde é um trânsito de pessoas bem intenso e caros, e até lá em cima, quem sai aqui do posto de saúde, que passa por esse quebra-mola, lá em cima já está em velocidade alta. E também quando sobe ali e desce na baixada também vai em alta velocidade. Então diz que era para ser ali esse quebra-mola. O outro quebra-mola que foi feito perto da Cancha do Martenechin, ali perto na saída para Vila Pratos, esse quebra-mola também disseram que era para ser aqui na igreja luterana, igreja evangélica, desculpa. Ali era para ser esse quebra-mola, que também é um local onde tem a saída para Três Pedras, para Limoeiro, e também os carros vêm em alta velocidade ali nessa curva, então era para ser ali também. Não sei se a administração tem projetado ou ideia de fazer esses dois quebra-molas, mas pelo que me disseram, estava em ata registrado esses locais, em reunião feita com a administração, mas não foi feita nos locais certos, ou que o pessoal da reunião tinha combinado em fazer. Seriam essas minhas colocações, senhor presidente. Agradeço as colocações do vereador Júnior. Está com a palavra o vereador Chico. Suspendo o uso da palavra. Suspenso o uso da palavra do vereador Chico. Não irei fazer uso da palavra. Não havendo mais matérias a serem apreciadas, agradeço a proteção de Deus e encerro essa 6ª sessão ordinária